Graça e paz, povo lindo, que a semana seja abençoada para nós, né? Eu tô procurando um louvor aqui, que já era para mim ter procurado, né? Mas o Espírito Santo falou ao meu coração sobre esse louvor e eu quero começar com ele. Você que tá entrando, dá o seu boa noite. Convida aí um amigo, uma amiga para estar participando com a gente essa noite, que hoje nós vamos falar de um tema bem pertinente, né? Judas, né? Acho que todo mundo passa por essa fase na vida, né? Fase de ter que superar um Judas. Qual é o exemplo que Jesus deixou para nós, né? A respeito dessa situação, né? Judas, ele era um dos 12 apóstolos, né? Que andava com Jesus. E ele andou com Jesus, viu tudo, né? Com Jesus e não aprendeu. Oi, Carol, tudo bem? Rogério tá por aí, Deus abençoe, Rogério, né? Achei o que eu tava procurando. E só que chegou o momento, Judas se deixa levar. Um beijo, meu amor, que saudade. Tá me devendo vir tomar um café aqui em casa, hein? Faz anos, né? Mas que você possa estar bem, você, seu filhinho, seu esposo, todo mundo. Deus abençoe. E quando Deus colocou esse tema no meu coração ontem, né? Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas eu nunca parei para pensar assim, para estudar sobre Judas, né? Sempre na vida tem aquela situação que dói muito na gente. A gente nunca espera que aquela pessoa que está no nosso lado, que aquela pessoa que está caminhando com a gente, que ela vai nos trair, que ela vai fazer algo que vai nos machucar. E ao passar do tempo descobrimos que aquela pessoa ela é tão egoísta, ela é tão mesquinha, que ela é capaz de fazer um mal e a gente, por bondade no coração, né? Ou por, sei lá, vacilar, a gente acaba acreditando e contando os nossos segredos para a pessoa errada, né? E é onde tudo acontece. Porque a Bíblia diz orar e vigiar. E às vezes a gente pensa que só orar funciona. Não, vigiar também, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse cara. Gente, se prepara. Eu preparei um estudo tão apaixonante, né? Porque na verdade a gente tem duas situações. A gente tem de Judas e a gente também tem de Pedro. Você que gosta de aprender, aí abre sua Bíblia em Lucas 22, versículo 47, deixa aí. Tem Pedro, porque Pedro também negou Jesus, mas Pedro ele nega por covardia. Pedro ele não nega por maldade, por 30 moedas de prata, né? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, assim, hoje a gente tem, assim, um assunto bem legal, bem pertinente. Eu estudei para trazer isso para os dias de hoje, para a gente ver que o evangelho ele é tão rico, ele tem tanta informação para nós e que a gente cresce com isso. Não significa que nós, de repente, resolvemos servir a Deus e de que a gente parece que ficou doido, esquece dos cálculos, das contas, da vida. A vida, na realidade, ela é muito dura e não adianta, vai ter problema, vai ter situações e a gente tem que enfrentar. E o tema é: se prepare para viver com Judas e superar. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis na nossa vida, a qual a gente não acha ninguém para ajudar, para te abraçar. Às vezes a pessoa está do seu lado por questão de interesse de alguma coisa, não por amor realmente, porque realmente ela quer ver você crescer, ela quer ver você melhorar, porque ela deseja realmente a sua felicidade. Não, é por interesse de alguma coisa, essa pessoa ela está, né, ali do seu lado. E a Bíblia vai nos relatar tudo isso hoje, né? Quais os cuidados, todas essas coisas, tá? Então seja muito bem-vindo. Eu quero pedir a você que não esqueça de curtir a live. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, digita lá no YouTube Esperança de Crescer, vai aparecer um símbolo azul
e você vai se inscrever no canal, graças a Deus, uhul! Passamos lá de 100 inscritos no canal, estamos devagarzinho, já estamos com 105, né? Para quem tinha 3 no começo do ano, tá bom, né? Estamos aí com 105, amém? Quero fazer um convite especial para vocês que são aí meus seguidores, estão no meu canal ou está aqui no Ministério Reunindo Sua Propósito Independente. Semana que vem a gente vai ter uma live super especial, a gente vai estar eu, o Léo e o Pedro, né? O Pedro é evangelista, Léo é diácono, né? E eu missionária. E a gente vai estar falando sobre reconstruir a própria história. Então eu acho que eu sou apaixonada por falar de Jesus de um modo que eu trago o conhecimento, o amor de Deus, o modo que a gente cresce, né? Sem aquela religiosidade, sem aquela coisa chata, mas com aquele real compromisso, aleluia, com Deus mesmo, né? Sabe, aquele real compromisso. Aqui você vai aprender que no momento de angústia, você vai orar e Deus, ele vai te visitar, ele vai quebrar as correntes, ele vai te mostrar, aleluia, o caminho, né, para sua história, para sua vida. Então, assim, o mais importante de tudo é a gente entender que Jesus, ele tem que ser o centro da atenção da nossa vida. Não pode ser outra coisa, não pode ter outra coisa em primeiro lugar na sua vida. Se verdadeiramente você quer vencer, se verdadeiramente você quer ter uma vida diferente, você precisa colocar Jesus como centro das atenções da sua vida, amém? Eu tava conversando com uma amiga hoje, vou abrir um parênteses aqui rapidinho, e eu tava falando pra ela que dia 19, acho que foi sexta-feira, né? Quinta ou sexta-feira, fez 17 anos que eu aceitei Jesus, que eu entrei naquele lugar, e Deus usou aquele evangelista Herbert, nunca esqueço dele, impactou a minha vida, a minha história, e ali eu tomei uma decisão, realmente servir a Deus. Foi aos poucos que eu fui parando de beber, foi aos poucos que eu fui deixando de caminhar com algumas coisas, porque alguns amigos levam a gente pro buraco, tá? Arrancam, roubam a nossa fé, porque nós somos pessoas que precisamos viver em sociedade, mas precisamos também escolher qual é a sociedade que a gente tem que fazer essa aliança. E ali eu falei para ela, quando eu olho para trás, quando Deus falava tudo aquilo para mim, sobre a minha escolha, sobre pregar o evangelho, sobre, sabe, recolher alimento, levar para quem precisa, ajudar, né, todas essas coisas, eu falava como que eu ia fazer aquilo se eu não tinha condições nem para mim. Eu passava extrema necessidade, era uma coisa extremamente terrível. E hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está aqui para falar do amor de Deus. Então não olhe para as circunstâncias. Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela Marilene, que ela entrou aí, Marilene Antero. Essa base linda aqui, ó, ela mandou para mim de longe, chegou aqui, né, na minha casa, né, chegou lá no correio, né. Ela pagou para chegar na minha casa, mas não chegou, eu fui buscar, né. Queria agradecer também a vida do Rogério, queria agradecer a vida desse povo que me abençoa, que ajuda. Tenha certeza, a Luciana tá aí recolhendo alimento para a gente poder levar para quem precisa. Isso é muito importante. Evangelho não é eu vir aqui e ficar falando, é eu sanar a fome do povo, amém? É eu visitar, é curar a dor das pessoas. Para isso você me ajuda, para que outras pessoas sejam ajudadas. E eu não fico postando tudo, porque se eu for postar tudo, eu vou expor a pessoa, não é legal, né? Então a gente vai fazendo isso. Olha, Carol, que eu vou te convidar e você vai ter que vir, hein? Tá bom? A paz, Dulce, tô morrendo de saudade também, mas ainda essa semana eu vou ficar em casa. Eu passei no médico, né? E ele pediu para dar uma descansada ainda essa semana, até a volta do retorno do médico. Aí a semana que vem eu retorno nele, essa semana eu retorno, a semana que vem eu acho que eu tô liberada aí pra andar um pouco mais dessas dores nas costas, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu acho que eu dei todos os recadinhos. Gente, hoje eu tô super à vontade, super tranquila. Eu acho que todo o processo que a gente passa, a gente supera para poder pregar sobre ele. Eu também passei por uma situação bem delicada, bem difícil, estou passando, terminando de passar, mas o como Deus, ele trabalha na nossa história. Mesma coisa, 17 anos aceitei Jesus, não pense que foi fácil esses 17 anos, mas hoje, pela misericórdia de Deus,
eu estou caminhando com Jesus, amém? Então Deus, ele tá no controle de todas as coisas, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado, não chora, Dulce, semana que vem, se Deus quiser. Gente, eu tô bem, eu só não tô podendo fazer esforço, e lá no monte, a gente sabe que tem uma descida enorme, e eu tenho que descer, eu tenho que subir, então assim, eu desço a pé pra estação, então tudo que força minhas costas, não estou podendo fazer. Mas logo, em nome de Jesus, semana que vem, tô morrendo de saudade do monte, morrendo de saudade daquele povo, da Paula, de todo mundo. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Vamos para a palavra? Vamos adorar? Eu amo vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Que você está aqui comigo, né? Deus abençoe vocês, abençoe a história de vocês e que vocês nunca desistam. Porque Deus, ele tá no controle de todas as coisas. E Deus trabalha com sinais. Às vezes as pessoas fazem mal pra gente, acham que a gente vai perecer. Não, nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você prosperará, amém? Também tô emocionada hoje, não sei porquê, mas eu creio que é a presença do Senhor, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus da glória, de poder e de misericórdia. Paizinho amado, eu quero consagrar, Senhor, essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, cobre esse teu povo com teu sangue. Me cobre, Senhor, com teu sangue. Senhor, que todas as muralhas, Pai, que todas as correntes do inferno sejam quebradas em nome de Jesus. Senhor, eu nada tenho a oferecer a esse teu povo. Mas, Senhor, a partir desse momento eu te peço em nome de Jesus que eu venha ser instrumento nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Nos ajude a caminhar na barraço e alabarras, conassuia na barras, labaqui conassai conarras. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que é para honra e glória do teu nome. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém? Palavra que a santa, Deus abençoe, muito tempo. Palavra que, Santa, eu vou estar, eu não sei se você mora na região de Ferraz, não sei se é Suzano, eu vou estar aí para recolher alimentos, se você tiver alguma coisa para doar, semana que vem, quando eu já estiver boazinha, eu vou estar aí eu te aviso, tá bom? Se quiser me dar um oi no meio, seja no WhatsApp, a gente fala sobre o assunto, tá? A palavra que eu vou ler hoje, ela está em Lucas 22:47. Estando ainda no altar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo trai-os o filho do homem? Né? Filho de Deus, tá? Algumas versões já estão mais atuais, filho de Deus. Vendo assim que estava com ele, que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos com espada, né? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita. Respondendo Jesus, disse: deixe-o, basta. Tocando-se com a orelha, o curou. Jesus, a última cura que Jesus faz antes de ser crucificado, antes de chegar o tempo da Páscoa, né? É da orelha, né? Diz aqui a palavra do Senhor, que ele curou. E Jesus tocou a orelha e curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitães do templo, os anciões que tinham ido contra ele: saíste como um salteador com espadas e varapaus, tendes assim todos os dias convosco no templo, não estendesse as mãos contra mim, mas esta é a vossa honra e o poder das trevas. Gente, é super interessante essa palavra. Quando Jesus ministrou ao meu coração essa palavra, eu fiquei, meu Deus, mas eu sempre ouvi falar de Judas. Todo mundo assistiu o filme e sabe que Judas traiu Jesus, né? E aí eu fiquei pensando, aí coloquei vários estudos hoje para poder entender o que é que Jesus queria falar. E a primeira coisa, aleluia, que eu aprendo na palavra de hoje é que Judas, ele fazia parte dos 12 apóstolos que foi escolhido por Jesus. Então Judas,
ele estava caminhando, aleluia, com Jesus durante todo o processo, por onde Jesus passava, tudo que Jesus fazia, estava ali os 12 apóstolos e Judas estava no meio, mas Judas, ele resolve, aleluia, dar espaço para Satanás, né? E aí Judas, ele se deixa, aleluia, se levar, né, para uma compra, né? Ofereceram para eles, né? Entrega para nós o Filho do Homem, né? Ele é mesmo, né? Ele é mesmo Jesus, ele é mesmo aquele que cura, aquele não, nós temos que matar ele, mas entrega. E Judas vendeu ali a fidelidade por 30 moedas de prata, né? E a Bíblia diz que estendendo, levaram, puseram o sumo sacerdote, Pedro seguiu de longe. Pedro, todo mundo conhece também, eu acredito que já ouviu falar de Pedro, a paz Bruninha, já ouviu falar de Pedro? Então, o que aconteceu nessa época? O que aconteceu? Quando Judas beija Jesus, Jesus mesmo fala, com um beijo trai-os o Filho do Homem, que era o Filho de Deus. E às vezes a gente não entende que Judas, às vezes, estavam ali naquele meio porque era permissão de Deus, porque ele era filho de Deus. Se ele quisesse acabar com aquilo ali, acabar com o próprio sofrimento, ele tinha poder para isso. Jesus já tinha passado por vários lugares, já tinha curado a mulher do fluxo de sangue, cego de Jericó. Jesus já tinha feito várias coisas. Mas aquilo ali era a permissão de Deus, mas missionária, mas era a permissão de Deus que Judas traísse, aleluia, Jesus era, porque está escrito na palavra de Deus. E os homens ali ficaram revoltados, né? Porque descobriram que entre eles havia um traidor. Então a Bíblia diz para nós que disseram, feriremos com espada, Senhor, fala quem é. E muitas das vezes quando a gente recebe a notícia daquele que falou mal, daquele que traiu, daquele que feriu a gente já quer logo com a espada, a gente já quer ferir, a gente quer maltratar, a gente já quer se defender. E esquece que Deus está lá em cima no trono do céu, aleluia, para nos defender, para criar situações para que a gente venha vencer cada etapa da nossa vida. Então assim, em nome de Jesus, preste atenção naquilo que o Senhor, ele fala para nós nessa noite. Judas já estava comprado por 30 moedas de prata. 30. Ele entregou o Salvador, ele viu o milagre o tempo todo. Não tem gente que é assim? Vai para a igreja, louva a Deus, faz isso, faz aquilo, mas não crê verdadeiramente. Ainda não se entregou, aleluia, verdadeiramente na casa do Senhor. Ainda não se entregou ali no evangelho, fica na religiosidade. E a Bíblia diz para nós que hoje nós temos que aprender a superar o momento de dor, a morte, a traição, as injustiças do mundo. Quem disse que o evangelho ele também não traz conhecimento sobre isso? Lógico que ele traz, é que nós queremos aprender aquilo que convém a nós, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e ver hoje o que Deus está falando para nós. E vendo que estava entre eles e suceder, disseram, Senhor, feriremos com espada. E ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. E respondendo Jesus, disse, deixa-o, basta. Eles estavam ferindo o sumo sacerdote, arrancou a orelha deles. Eles estavam irados, porque eles acharam que ele que era o traidor. Mas Jesus disse, deixa-o, basta. Tocando na orelha, Jesus curou ele, a orelha dele se recompôs. É isso que nós temos que entender. Verdadeiramente o Judas, eles estavam ali caminhando com Jesus, porém o coração dele não estava entregue às coisas do Senhor. E às vezes nós estamos confiando numa pessoa que o coração dela não está entregue ao Senhor. Ai, porque ela é boa. Ai, porque ela trabalha. Ai, porque ela é uma pessoa gente boa. Mas verdadeiramente Jesus não habita nela. Você não deve confiar. E mesmo que Jesus habita nela, você ainda tem que pensar se você deve confiar ou não. A palavra de Deus ela é clara nessa noite. Ela quer nos ensinar que a gente às vezes tem que conviver com Judas. Às vezes não é. Porque Jesus poderia ter mandado matar Judas. Se Jesus falasse, as pessoas, né, os apóstolos, teriam matado, não.
Jesus falou, não, deixa, fica em paz. Saís como salteador de espada e varapaus, menos assim todos convosco num tempo estendeu-se as mãos contra mim. Esta é a vossa hora, é o poder das trevas. Jesus sabia que aquele momento era um momento delicado, era a hora dele, era a hora que ele ia ser crucificado. E você sabe que eu aprendo nessa noite, aleluia, labarraço e alabarraço, que quando a gente anda com Deus, Jesus, ele avisa nós da prova, da situação difícil. Parece que liga uma anteninha, né? Parece que liga uma anteninha no nosso coração, na nossa mente. E a gente ali, parece que a gente sente o traidor, a traidora, aquele que vai nos fazer mal. E às vezes a gente até desacredita que aquela pessoa é capaz de fazer mal. Porque todos estavam ali, andando com Jesus, e ninguém percebeu que o traidor era Judas. Ficaram todo mundo observando a partir do momento que Jesus, ele relata que com um beijo, você vai trair o Filho do Homem, o Filho de Deus. Então, assim, às vezes é nós que vacilamos, é nós que colocamos as nossas fichas na pessoa errada, no lugar errado. E mesmo assim, aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus, ela é misericordiosa. Aleluia. Judas, ele começa ali a disfarçar, mas ele já tinha entregado, Ele já tinha entregado Jesus. Ele já tinha relatado Jesus. Mas Jesus sabia que aquele momento era a hora dele. E você sabe o que eu aprendo? Anabarraço e anabarras nessa noite? Quando Judas, ele relata Jesus, quando ele entrega Jesus, os inimigos de Jesus, lá no Sinédrio, onde Jesus ele foi julgado no Sinédrio. Eu até esqueci o nome do líder, daqui a pouco eu lembro, lá no Sinédrio. Eles tinham certeza de que eles tinham pegado Jesus, de que ele mataria o Messias. Eles tinham certeza de que eles estavam destruindo o Messias, que não haveria mais saída. A Bíblia diz lá que eles zombaram, está escrito que eles zombaram, está lá no versículo 63. Os homens que tinham Jesus zombaram dele, feriram ele, vendaram os olhos, feriram ele no rosto e perguntaram dizendo, profetiza quem é que te feriu. A outros, muitos diziam contra ele, blasfemando, humilharam Jesus, falaram, sabe por quê? Porque eles tinham certeza que eles, aleluia, estavam ali destruindo o Messias, eles tinham matado, eles iam tirar a vida. E muitas das vezes aquele que luta contra a sua vida, que luta contra a sua história, às vezes o Judas, que é seu vizinho, sua vizinha, ou é alguém mesmo da tua família, sabe o que ele acha? Ele acha que destruiu você. E na verdade ele não destruiu você. Na verdade Deus ele está permitindo você passar labarraço e anabarraço. Porque quando eu olho para a palavra anabarraço e arraço e alabarraço, o próprio Deus às vezes, aleluia, permite a gente passar, aleluia, por situações, porque Ele quer nos exaltar. E é necessário que nós se prostramos diante de Deus, nós entendamos que Deus, Ele venha ser o primeiro da nossa vida, para que Ele venha nos tirar desse processo de humilhação, desse processo de dor. E você sabe o que eu aprendo? Jesus, mesmo sabendo que Judas era o traidor, ele não foi lá brigar, ele não foi lá bater boca com Judas na barraço e na barraço. Ele não foi. O poder de Deus, aleluia, ele tem que habitar sobre a sua vida, sobre a sua história. Aleluia, o sacrifício da cruz, ele tem que, aleluia, ele tem que bater latente na sua pele. Jesus, aleluia, na parraço e ela parraz, ele tem que ser, aleluia, o ar que você respira. Não é necessário você contender, não é necessário que você, aleluia, em nome de Jesus, que você venha olhar para a situação, para a circunstância. Não é necessário que você passe dias e noites chorando por essa situação, porque quem está lutando, aleluia, por você, aleluia, é Deus, e Ele ressuscita no terceiro dia.
Aleluia, eu queria ver a cara do povo no Sinédrio, do sacerdote, daquele que mandou espiar de Judas. O final de Judas é extremamente triste. A morte de Cristo, ela tem que ser o centro das nossas atenções. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. E se Deus, ele, aleluia, ele venceu a morte, aleluia, na barraço e ela barraço. Você pode vencer qualquer situação. Basta você crer, basta você se prostrar diante dele. Porque ele é Deus. Eu quero entrar um pouquinho na questão de Pedro. Porque Pedro, ele nega Jesus por covardia. Ele não nega Jesus porque ele vou trair. Às vezes nós não servimos a Deus por covardia. Às vezes nós não aceitamos logo Jesus. Não entramos logo para a vontade, para viver o propósito de Deus por covardia. Porque a gente está preocupado com as pessoas ao nosso redor, com as situações ao nosso redor. A gente tem que se preocupar com Deus, amém? Em nome de Jesus. É com Deus que a gente tem que se preocupar. Será que verdadeiramente nós queremos que a nossa vida melhore? Será que nós queremos a restauração, aleluia, da nossa vida? Queremos a restauração, aleluia, do nosso casamento? Queremos a restauração de toda uma nossa história? Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Jesus sabia que Judas, ele era o traidor. Porém, Jesus, ele não fez nada. E ele diz, é chegada, aleluia, a minha hora. Jesus, aleluia, glorifica a Deus nessa noite. Jesus sabia, ele era filho de Deus. E ele simplesmente continuou a jornada. E ele traz uma revelação para Pedro. Eu vou tentar resumir aqui para você rapidinho. Tá no 56. E como certa criada, vendo estar assentado no fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele estava falando para Pedro. Porém, Pedro negou dizendo, mulher, não o conheço. Pedro, ele nega Jesus, ele fala que não conhece Jesus. E um pouco depois, vendo disso, tu também deles, mas Pedro diz, homem, não sou eu. Passa quase uma hora, outra afirmando, dizendo, também verdadeiramente estava com ele, pois ele é Galileu. Pedro disse, homem, não sei de que te diz. Logo estando ainda a falar, cantou o galo, que era o que Jesus, aleluia, tinha dito. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Jesus sabia que Pedro o negaria 3 vezes. Por quê? Porque ele falou, não, eu não conheço, não, eu sou Galileu, ele nega. Então, a Bíblia traz certas situações, né? Saindo Pedro para fora, chorou amargamente, porque ele sabia quem era Jesus, ele tinha andado com Jesus. Vamos dizer que Pedro, ele era arretado, ele queria resolver tudo logo, ele queria defender Jesus. Mas ele estava ali, ele negou Jesus por covardia, quem sabe por medo de ser caçado como Jesus, né? Foi caçado, filho de Deus, Messias, né? E aí Jesus passa ali, né, no versículo 63, zombam de Jesus, né? Batem em Jesus. Fala para ele, então, profetiza quem é que te feriu. Então, assim, quantas vezes nós estamos servindo a Deus, estamos pagando um preço alto de renúncia, de obediência, e as pessoas estão lá, olha que besta, olha, ela tá fazendo isso, olha, ela tá fazendo dessa forma, de outra forma, olha, essa pessoa, ela não tá ali servindo, olha lá o Deus dela, e nós temos que permanecer com Deus. Jesus é julgado no Sinédrio, é julgado logo cedo para que o povo não saiba, na madrugada, na calada da madrugada, porque o que eles queriam era condenar, né? Filho de Deus lhe disse, vos disse que sou eu? E eles ainda perguntam, és o Filho de Deus? Porque eles ainda de bater em Jesus, zombou em nome de Deus. Jesus sabia que se eles dissessem que era o Filho de Deus, eles não iam crer. Então Jesus respondeu, vos dizer que sou eu? Então disseram, que prova mais o que necessitamos, pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Então, é fundamental nós entendermos que existe processos na nossa vida, dor. Nós passamos por uma pandemia onde nós perdemos pessoas tão queridas, tão amáveis, né?
O que mais me choca na pandemia foi uma colega que perdeu o pai e a mãe em uma semana. Isso foi extremamente dolorido para mim, porque eu o conhecia, né? E tantas coisas, mas eu quero dizer para vocês que mesmo na dor, no choro, mesmo na lágrima, Jesus ele está com você. Porque Jesus é o Filho de Deus, ele passou por tudo isso, ele foi zombado, ele foi crucificado, bateram nele, ele foi traído por Judas. Tudo isso aconteceu. Mas ele não negou a Deus, ele ficou ali. Deus é poderoso, ele criou o céu e a terra. Poderia tirar o Jesus daquela situação. Jesus poderia revidar a traição de Judas. Ele disse não. É chegada a minha hora da barraço e da barraço. E às vezes nós achamos que estar no evangelho, estar dentro da igreja, não vamos passar por sofrimento, né? Não vamos passar por situações delicadas. Vamos sim. Vamos passar por situações dolorosas, mas Jesus ele vai passar conosco. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Comece a colocar na mão de Deus aquilo que você mais quer resolver. Faça um propósito de oração, né? Escolha um horário e todo dia naquele horário ora ao Senhor, peça a Ele, né? A gente vê muita gente sofrendo por falta de realmente de disciplina, de conhecimento, às vezes por falta de fé, porque existem coisas que é necessário. Por que era necessário Jesus ser crucificado? Primeiro, né, Jesus ser traído, depois ele curou o sacerdote, né? Ele curou o servo do sumo sacerdote, é o servo, né? Ele curou. E ele é zombado, ele passa por várias coisas, e ele é julgado no sinédrio. Agora eu pergunto para nós, para mim e para você, ele era o Filho de Deus. Deus poderia evitar tudo isso se Deus quisesse. Mas é nesse momento da dor, nesse momento a qual ele é zombado, crucificado, a qual ele cuspiram na cara dele, Deus estava ali com ele. Deus estava ali com ele. Ele passou por aquela situação porque Deus estava ali com ele. E quantas as situações nós estamos passando, o inimigo está falando, olha, está derrotado. Agora eu consegui, agora eu machuquei, agora eu detonei, agora eu acabei. E Deus está falando, eita, é só o começo, na barraço e ela barraço. Porque assim, no terceiro dia, Jesus, aleluia, hoje não vai dar tempo de falar sobre tudo. Mas no capítulo 23, está o julgamento de Jesus por Pilatos. E eles levam Jesus amarrado, açoitado, junto com Barrabás, para os Pilatos, né? E para que o Pilatos pudesse julgar. E Pilatos ainda relata, nada contra eu tenho, né, esse homem. Mas eles arrumam argumento para que Jesus fosse crucificado. E aí colocam Jesus e Barrabás, eles resolvem soltar Barrabás. E hoje parece que nós estamos vivendo uma realidade assim. Parece que nós que fazemos o certo somos errados e quem faz errado está o certo. Quantos Barrabás da vida estão aí gozando da vida de uma maneira que acham que estão vencidos? Põe uma coisa na sua cabeça, as pessoas vão para o lado da maioria. Porque as pessoas estão completamente perdidas, né? Elas não sabem nem quem elas são, nem que direção elas podem tomar. Entre Jesus e Barrabás, mas foi permissão de Deus, porque Deus ele tinha um plano para o seu filho. Ele tinha um plano para Jesus, ele o ressuscitaria. Ele faria com que Jesus, aleluia, vencesse a morte, aleluia, na barraça. Jesus ele passou por aqui para que nós possamos aprender, para que nós possamos entender o poder, a soberania de Deus. E às vezes nós estamos caminhando na nossa jornada e esquecemos, aleluia, de colocar ele que como primeiro lugar, de entender que a morte de Jesus, ela deve ficar cravada na nossa alma, não como se ele tivesse até hoje pregado na cruz. Não, para lembrar que ele ressuscitou o terceiro dia. Quando Jesus é colocado perante Herodes, Jesus é julgado e ele é colocado novamente sobre Pilatos, né? Porque eles tentaram arrumar uma situação toda para que Jesus fosse crucificado de qualquer maneira. E eu quero entender para você, quero que você entenda,
de que tudo começou com uma traição de Jesus, tudo começou diante de uma escolha de 12 apóstolos, a qual tinha um que não estava com o coração rendido a Deus, não estava pronto para servir. E mesmo assim não cabe a gente julgar, né? Porque Deus permitiu que Judas o traísse Jesus, para que Jesus fosse crucificado e para que Jesus, né, ressuscitasse ao terceiro dia. A Bíblia nos relata, aleluia, sobre a morte de Jesus, né? E em seguida sobre a ressurreição. E aí eu não quero entrar muito nesse detalhe, que eu quero que você entenda sobre a sua superação. Se prepare para viver com Judas e superar. E às vezes você tá com Judas aí, você tá magoado, magoada, você tá inconformado, se sentindo injustiçado, porque alguém o traiu, porque você sabe que alguma coisa não tá muito bem, tá errado, e você tá pensando aí nessa situação. Então eu quero dizer para você, é permissão de Deus, mas você não vai perecer. Jesus vai mostrar para você aquilo que tá em oculto. Jesus, aleluia, vai mostrar para você na barraço e ela barraço aquilo que está escondido. Jesus, ele vai te libertar dessa situação. Deus, ele tem um plano para você, ele tem um plano de contingência. Quem disse que você vai perecer, que a sua situação vai ficar dessa forma? Jesus, ele ressuscitou e eu creio na volta dele. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você crê que Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja? E muitas das vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, esquecemos da nossa salvação. Esquecemos daquilo que nós temos que cuidar todos os dias. Não de uma forma religiosa, mas de uma forma com muito amor, com muito carinho. Nós devemos cuidar. E é uma entrega, né? Eu estava falando hoje com a minha amiga, eu falei, gente, eu olho para trás, não consigo me reconhecer, né? Porque Jesus, ele mudou toda a minha trajetória, ele mudou toda a minha história, mas eu precisei se entregar para ele, né? Então não se preocupe com o Judas da sua vida, da sua história. Não se preocupe com aquele que te importuna. Você deve superar. Missionária, como que eu consigo superar isso? Orando, jejuando, ir na casa do Senhor. Às vezes as pessoas, elas têm preguiça de ir à casa do Senhor. Às vezes elas não conseguem priorizar a Deus. E às vezes, que para Deus te entregar algo, ele vai usar um profeta, ele vai usar alguém aonde ele vai te levar. Então hoje você não está à toa aqui nessa live. Você está porque Jesus, ele quer falar especialmente com você. E eu quero dizer algo assim, sem menor receio, com toda a autoridade do nome de Jesus. Deus vai fazer o Judas da sua vida precisar de você. Você vai precisar ter muita humildade para você ir orar pelo Judas. Para você pedir para que Deus ressuscite a vida do Judas. Porque Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E Deus, ele não está dormindo. Ele fará justiça sobre a sua vida e sobre a sua história. Pare de se preocupar à toa. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes bate ansiedade. Eu sei que às vezes a gente olha para a situação e fala, meu Deus, eu não mereço passar por isso. Mas fique tranquilo, porque Deus, ele cuida do Judas. Qual foi o final de Judas que traiu Jesus? Judas, ele se arrependeu e se enforcou, ele não aguentou o peso, né? Ele se vendeu por 30 moedas de prata. Tem gente que se vende por nada, gente. Tem gente que se vende por nada. Não vou nem citar alguns exemplos bem chulos, mas tem gente que se vende por nada. Tem gente que não sabe o que é o amor, o que é a fidelidade, não sabe o que é o carinho, não sabe o que é cuidar do próximo. E quando você faz isso, você incomoda o inferno. Então aquieta teu coração. Estamos caminhando para o final. Aprende a superar. Qual é a moral da história da nossa live hoje? É que Jesus, aquele que foi zombado, aquele que foi crucificado, traído, ele ressuscitou na barraço e ela barraço. Ele ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E aí o estudo é bem mais longo, mas outra hora a gente pode falar, a gente pode aprofundar falando sobre a Páscoa, né? O que aconteceu na Páscoa, né?
Mas eu quero que você, nessa noite, receba a graça, o amor, o poder do Espírito Santo. E que você entenda, aleluia, nabarraço e alabarraço, que Deus, Ele não vai deixar que você pereça. Ele vai criar, aleluia, uma situação, um caminho lindo. Eu postei um vídeo essa semana que diz, ai, meu testemunho será lindo. Meu testemunho será lindo, da barraço e ela barraço. Então creia nisso, que o seu testemunho será lindo. Que Deus ainda Ele vai permitir que você seja muito feliz. Somente o adore, somente no seu dia. Bota lá um louvor, uma ministração. Entra lá no canal, tem tantas ministrações minhas lá no canal, eu não sei, eu acho que já deve estar beirando, eu acho que quase 90 ministrações aí. Então vai ter uma diferente para falar com você. Entra lá no canal e escuta aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Eu gosto de pregar esse evangelho, aleluia, que não é um evangelho de mágica, não é um evangelho de chave, não é um evangelho de barganha. É um evangelho de amor, é um evangelho de restauração, é um evangelho que ensina que nós possamos crescer diante das circunstâncias, das adversidades. Sabe essa situação que você está passando? Ela vai passar, as coisas elas vão mudar, você vai vencer. Para de desistir, levanta a tua cabeça, acredita. Ele é Deus, anabarraço e anabarras. Ele é Deus. E Ele pode todas as coisas, toda a história. Então, assim, em nome de Jesus, que Deus faça você essa semana de um modo diferente, que você possa resplandecer, que você possa acreditar num teu sonho lindo, numa história linda, que Jesus, Ele está escrevendo para você. Acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Toda a humilhação que você está passando, toda a tristeza, toda a mágoa, você, aleluia, vai viver a glória da segunda casa. Deus, Ele vai curar cada ferida de hoje. E hoje você não entende. Quem é que ia entender por que Judas traiu Jesus? Jesus tinha feito tantos milagres. Jesus tinha feito tanta coisa e ele viu tudo e ele traiu Jesus. É a mesma coisa aquela pessoa que anda com a gente, faz tudo e nos trai. Nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado em quem confiamos. Mas na moral da nossa live hoje, o ponto alto da nossa live hoje é que Jesus, Ele ressuscitou. Traíram Jesus, cuspiram, zombaram, mas Ele ressuscitou, aleluia, Ele venceu a morte. Você também vai vencer. Você também vai conseguir construir uma nova história. Procure Deus, aceite Jesus como seu único salvador da sua vida e deixe Ele escrever, aleluia, a sua história. Amém? Deus abençoe você, a sua história. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor com esse evangelho, com esse trabalho. Obrigado você que está orando por mim, eu estou bem, né? É só uma dor, né? Que já está bem amena. Mas se Deus quiser, semana que vem nós estamos lá no Monte, em Poá. Se você desejar estar com a gente lá no Monte, em Poá, semana que vem, eu creio, né? Em nome de Jesus, que nós vamos estar lá. Lembrando que a semana que vem eu tenho um convite especial para você. Vai estar eu, o Pedro, né, evangelista, e o Léo. Nós vamos estar falando sobre a história de José, algo assim extraordinário. Convide seu amigo, entre no link aí, entre no link. Oi, Débora, entra no link do evento da semana que vem. Convide aí seus amigos, familiares, que nós vamos estar com algo diferente aqui semana que vem, em nome de Jesus, amém? Já estamos finalizando, vamos orar. Você que precisa de oração, coloque seu pedido de oração lá no caderno. Pode me chamar lá no PV do WhatsApp, eu tenho orado todos os dias, né? E eu creio que Deus, Ele vai realizar o sonho e o desejo do nosso coração, amém? Vamos orar? Vamos dizer para Deus que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que apesar da circunstância, nós vamos vencer, nós vamos superar. Não olha para Judas, não. Não olha para aquele que está atacando pedra, aquele que te traiu, aquele que foi vendido. Fica com Jesus. Ele vai criar um novo tempo e uma nova história na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom, Ele é maravilhoso? Amém?
Não dá vontade de acabar, mas é necessário, amém? Já passei aí 10 minutos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que está ao vivo conosco, aquele que vai assistir posteriormente. Senhor, em nome de Jesus, cobre eles com teu sangue. Que toda arma forjada, Senhor, contra eles não prosperará. Que toda obra de macumbaria, feitiçaria, toda obra de magia negra seja repreendida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Visita nossos familiares, aqueles que nós amamos, Pai, em nome de Jesus. Que a paz e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Amém? Deus abençoe. Um beijo bem lindo no coração de vocês. Como é bom estar aqui com vocês. Lembrando que a semana que vem vai ter 3 aqui. Eu vou fazer um vídeo rapidinho para falar do amor de Deus. Nos ajude divulgando. Entra aí no evento rapidinho, curte. Coloca lá, participar e nos ajude a divulgar esse trabalho, amém? Aqui é para quem quer mudança de vida, para quem quer crescer, né? Não tem nada fácil, né? A gente foi escolhido para pegar o evangelho, mas a gente sabe o preço que a gente paga, amém? Santa, depois eu falo com você em Suzano, e você que quer doar seu alimento, você pode me procurar para que você possa fazer a sua doação, amém? Se você desejar, já sabe, você pode fazer sua oferta para o ministério, tá? Beijo no coração de vocês. Se Jesus não voltar, um coração bem lindo. Semana que vem nós estamos aqui de volta para falar do amor de Deus. Abraço para todo mundo que tá aí, a Carol, a Dinda, a Santo, o Rogério, a Edilene. Para todos que estão aí, não esqueçam de curtir a live, tá bom? Beijo no coração de vocês.